Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje então eu quero ler com você Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 7 diz assim: Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aqui nesse primeiro versículo, a gente observa que tem portanto, vírgula, sujeitai-vos a Deus, ponto. Resisti ao diabo, vírgula, e ele fugirá de vós. É uma sequência. Nós precisamos, portanto, ou seja, vocês têm que sujeitar. A primeira coisa é nos sujeitar a Deus. Sujeitar a sua autoridade, reconhecer que Ele é Deus, reconhecer que Ele é o Senhor da nossa vida. Esse é o primeiro passo, que é estar sujeito à autoridade de Deus na nossa vida. Porque quando nós estamos sujeitos a Deus, daí vem a outra parte. Resistir ao diabo. Nós só vamos conseguir resistir ao diabo, nós só vamos resistir no dia mau se nós estivermos sujeitos à autoridade do Senhor. Se nós tivermos a autoridade de Cristo na nossa vida. Jesus disse o quê? Sem mim nada podereis fazer. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Então, sem ele, nós não fazemos nada. E ele disse mais, em meu nome, vocês vão expulsar demônios. Se vocês beberem algo mortífero, não lhes causará dano algum. Vocês curarão os doentes. Vocês farão obras maiores ainda. Mas isso em nome dele, sujeito à sua autoridade. Se nós não estivermos sujeitos a ele, nós não fazemos nada, absolutamente nada. Nós não vencemos as batalhas, não resistimos a Satanás se nós não estivermos debaixo da autoridade de Deus, obedecendo a palavra, guardando os mandamentos, conforme os devocionais anteriores que eu fiz, que nós devemos permitir que a palavra fique no nosso coração, dar permissão. E depois também diz, que nós precisamos guardar as suas ordenanças, os seus mandamentos. Isso tudo nós devemos permitir. Que a palavra fique no nosso coração. Quando Deus chamou Josué, ele disse para ele, tão somente esforça-te, tem bom ânimo, porque eu sou contigo. E depois Deus acrescentou, e não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Ou seja, como nós nos sujeitamos à autoridade de Deus? Quando nós meditamos na palavra, quando nós lemos as escrituras, quando nós temos a revelação que o Espírito Santo traz ao nosso coração. Então é necessário que para que a gente esteja revestido do poder que vem do alto, estar sujeito à autoridade de Deus. E daí diz mais, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É ele que foge, não é nós que fugimos. A gente não foge da batalha. Soldado que é soldado, ele não foge da batalha. Ele permanece ali na sua posição de guerra, orando o tempo todo. Sabe aquele filme que diz o quarto de guerra? Pois é. O cristão vence as suas lutas no seu quarto, orando. Jesus disse, quando for orares, fecha a porta do teu aposento, porque o teu Pai que está no céu, em oculto, ele vai ouvir a tua oração. Então é necessário fechar a porta do nosso quarto. Fecha a porta, porque o Pai que está no céu, ele vai te ouvir em oculto. Então nós vencemos as batalhas, gente, em oração. Naquele filme, aquela senhora, ela tem um pequeno closet, um quartinho, A outra que fez do closet o seu quarto de guerra. Mas ela tinha um quadradinho ali, bem pequenininho. Ali ela colocava as fotografias, ali ela tinha versículos bíblicos que deram a vitória para ela, de tal batalha que ela lutou, de tal luta que ela passou.
E ela colocava ali para ela se lembrar, e ali ela orava, e ela meditava, e ela dizia: Senhor, a tua palavra diz assim. E é assim que nós vencemos as batalhas, orando. O cristão precisa orar, gente, ter intimidade com Deus. Você lembra do devocional que eu fiz do Getsemane? Jesus sempre se retirou para orar o tempo todo, até o fim. Quando ele chegou naquela situação terrível de ir para a cruz, ele foi para o Getsemane, ele suou gotas de sangue e depois os anjos vieram e o serviram, porque ele estava resistindo, sujeito à autoridade do Pai. Ele disse: todavia, Pai, seja feita a tua vontade, não a minha, mas se for possível, passa de mim esse cálice. Mas não, o Pai não passou o cálice. Então ele foi lá, se fortaleceu, ele orou 3, 4 vezes, ficou em oração. Chamou os discípulos, eles não conseguiram vigiar com ele nem sequer 1 hora, eles dormiram. O peso do sono fechou os olhos. E às vezes nós estamos assim, nós não conseguimos orar, às vezes nós estamos igual os discípulos. Quando nós não estamos fortalecidos no Senhor, nós não conseguimos orar por muito tempo. Se a pessoa deitar para orar, logo ela fecha os olhos, quando vê ela está dormindo. Então nós precisamos vigiar, nós precisamos orar, ter o nosso lugar e no secreto com o Senhor. Por isso que Jesus disse: fecha a porta, é você e Deus. E aqui ele diz mais: achegai-vos a Deus, e ele acolherá a todos vós, pecadores. Limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Então aqui, primeiro passo é nos sujeitar à autoridade, resistir para que ele fuja. Depois Jesus deixa mais instruções: achegai-vos a Deus. Nós precisamos nos chegar a Ele. De que forma? Em oração. Se achegar ao Senhor, e Ele acolherá todos vós. Todo aquele que chegar, Jesus disse: todo aquele que vier a mim eu não lançarei fora. Ele acolhe, ele pega nos braços, ele cuida das feridas, ele coloca o azeite na dor. Jesus, ele está ali para acolher. E diz mais: limpai, pecadores, daí diz ali, né? Tem um ponto de exclamação. E ele acolherá todos vós, pecadores, vírgula. Limpai as vossas mãos. Os pecadores devem limpar as mãos sujas do pecado, da mentira, da iniquidade, da falsidade, da maldade. E depois ele diz aqui: e vós que tendes a mente dividida pelas paixões. É aquela pessoa que não sabe se ela quer Jesus ou se ela quer o mundo. Só que em Apocalipse ele fala que ou você é frio ou você é quente. O morno eu vomitarei da minha boca. Ou seja, não pode ficar em cima do muro. Nós precisamos tomar uma decisão. Ou você é de Deus, ou você é de Satanás. Ou você está na presença do Senhor, ou você está no mundo. Não existe 2 termos e não podemos servir a 2 senhores. A palavra diz que ou você agrada um ou você desagrada o outro. Então nós precisamos saber, gente, quem nós queremos, o que nós queremos. Lembra do devocional que eu fiz ontem, que eu falei? Que nós precisamos refletir sobre as nossas decisões e o caminho que nós estamos andando, para que a gente possa ser bem-sucedido. Então eu tenho que fazer uma reflexão da minha vida, das decisões que eu estou tomando, do caminho que eu estou percorrendo, para que eu possa ser bem-sucedido. Eu preciso estar sujeito à autoridade de Deus, eu preciso resistir ao diabo para que ele fuja de mim, e eu preciso me achegar a Deus, limpar as mãos,
purificar o meu coração, confessar os meus pecados, aqueles pecados que ainda não confessei, aqueles pecados que ainda estão no oculto, isso eu preciso trazer para a luz, eu preciso confessar os pecados. E aqui, Tiago fala aqui no versículo 1, de onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? Ele faz uma pergunta, mas ele já dá a resposta. De onde? Senão das paixões que guerreiam dentro de vós? Daqui, gente, vem todas as batalhas, daqui vem todas as lutas, vem todos os desentendimentos. Se não dos desentendimentos, ele diz o que? Das batalhas, se não das paixões que guerreiam dentro de vós? Porque tem muitas pessoas que estão na igreja, se dizem de Jesus, mas estão mais no mundo do que na presença do Pai. Tem pessoas que eu sou de Jesus, nada contra. Mas as pessoas vivem nos barzinhos, bebendo, ouvindo música do mundo. Quando o Vaso faz uma postagem de história, ela coloca o que? As músicas lá do mundão, né? Eu canso de ver. Eu só digo, Jesus, tem misericórdia. Que essa pessoa desperte, que essa pessoa acorde. Porque elas estão vivendo um engano, elas enganam a si mesmas. Elas dizem, Senhor, Senhor. Mas vai chegar no dia do juízo, se essa pessoa não mudar, e se ela não se converter verdadeiramente, não tomar a decisão dela, ela vai ser aquele que vai dizer, Senhor, Senhor, ele vai dizer, afasta-te de mim. Eu não te conheço. Mas eu falei no teu nome, mas eu evangelizei, mas eu orei. Jesus vai dizer, eu não te conheço. Sabe por quê? Porque o coração, ele estava o tempo todo longe do Senhor. O coração estava o tempo todo longe. Os sentimentos dela estavam mais pendidos para o mundo. Aí eu abri a janela aqui, mas está dando, né? Uma vai e vem do sol. Então, por isso que dá esse reflexo. Então, a gente precisa se voltar para Deus, limpar as nossas mãos, limpar o nosso coração, limpar a nossa mente, confessar os pecados, nos purificar, deixar Deus nos transformar verdadeiramente, ser aquele verdadeiro cristão, aquele que você vai dizer, eu sou de Jesus, eu sou cristão. E ser cristão, gente, não é para qualquer um, não é qualquer pessoa, não é qualquer um que está disposto a pagar o preço. Não é qualquer um que está disposto a abandonar tudo. Por que Jesus disse, né? Toma a tua cruz e me segue. Renúncia. Para ser cristão nós precisamos renunciar muitas coisas e a primeira delas é o nosso eu. A primeira dela é a nossa vontade, é o nosso querer. Aí, quando nós estamos sujeitos à autoridade do Senhor, nós fazemos a vontade dele. Assim como Jesus, ele disse, eu e o Pai somos um. Aquele que vem a mim, jamais lançarei fora. Mas nós precisamos estar na presença de Deus, nós precisamos nos sujeitar à autoridade do Senhor, porque sem isso, gente, nós não vamos resistir a nada, nós não vamos vencer nada, nós não faremos nada, se nós não estivermos sujeitos à autoridade de Deus verdadeiramente na nossa vida. Nós precisamos estar sujeitos à sua autoridade, entender quem nós somos filhos, eu tenho um pai que cuida de mim, eu tenho um pai que me dirige, eu tenho um pai que me chama atenção, eu tenho um pai que quer o melhor para mim e eu vou fazer a sua vontade, o seu querer. O próprio filho que desceu do céu, que veio em forma de homem, veio, viveu, fez a vontade do Pai o tempo todo e morreu morte de cruz. Porque a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele amou o mundo. Deus amou o pecador. Ele ama o pecador e ele abomina o pecado. Mas ele amou o mundo. Por isso ele mandou Jesus morrer lá naquela cruz, para que eu e você
tivéssemos a oportunidade, para que a gente tivesse a oportunidade, a chance da salvação, de viver a vida eterna ao lado dele. Porque enquanto nós estivermos, gente, nas nossas guerras interiores, nas nossas batalhas interiores, eu quero Deus, não, eu quero o mundo, não, eu quero ir para a balada, não, eu vou para a igreja. Enquanto a gente está assim, em cima do muro, nada acontece. Porque ou você é quente ou você é frio. Deus, ele frisou bem quando ele disse: vomitar-te-ei da minha boca o morno. Coisa morna, coisa xoxa ninguém quer. Você gosta de comer um pão dormido? Ele não tem graça. Agora, se você pegar aquele cacetinho, aquele pãozinho francês quentinho na hora, não é uma delícia, não é bom? Agora pega aquele pão dormido, não é legal, não tem o mesmo gosto, não tem o mesmo sabor, não é a mesma coisa. E ali, vai tomar um café gelado, toma um café gelado para ver se desce, não vai. O café tem que estar no ponto, quentinho, saindo aquela fumacinha, aquele aroma. E assim nós devemos ser. Se a gente continuar negligenciando, se a gente não resistir ao diabo, ele não vai fugir de nós. Nós que vamos fugir das batalhas, é nós que vamos perder a guerra. Então nós precisamos estar sujeitos à autoridade de Deus na nossa vida. Nós precisamos fazer como filho, orar, nos colocar diante da presença do Pai e fazer a sua vontade. E aqui Tiago diz: cobiçais e nada tendes, porque cobiça é pecado. Deus disse: não cobiçarás. Tem gente que cobiça tudo e não tem nada. Cobiça o trabalho do outro, cobiça a vida do outro, cobiça o carro, cobiça o marido, cobiça a esposa do outro, cobiça a vida, queria ser o outro. Cobiçais e nada tendes. Às vezes ela cobiça, ela vê até a fé do irmão, da irmã na igreja, ela cobiça: se eu tivesse essa fé, mas é só buscar. Jesus disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, já é o suficiente. Mas tem gente que cobiça tudo, cobiça e nada tem, diz que vai continuar não tendo nada, porque você tem a fé. Deus deu a fé para todos nós. Então busque a Deus, se sujeite à sua autoridade, se achegue a Ele, que Ele se achegará a vós. Limpe as suas mãos, confesse os seus pecados, abandone Ele, vá à cruz, se limpe, se purifique. A palavra diz: aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. Se santifique através da palavra. Busque a Deus para que você vença, para que você possa vencer, para que você possa resistir no dia mau. Então, que você faça uma reflexão desta palavra, que o Espírito Santo venha falar mais ao teu coração, que Ele ministre ao teu coração. O que eu preciso mudar? O que eu preciso limpar? Me achegar mais. Faça esse propósito com Deus: Senhor, em 2025 eu vou te buscar mais, eu vou orar mais, eu vou priorizar o Senhor o tempo todo na minha vida. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam abençoadas, que elas sejam edificadas, que a tua mão de poder esteja sobre a vida delas, que o Espírito Santo traga clareza, que o Espírito Santo faça que ela faça uma reflexão da sua vida, das suas atitudes, e que ela seja abençoada, que ela se liberte das guerras e das paixões que existem dentro dela, e que ela passe a viver e fazer a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe grandiosamente.